Então, assim, não é a bênção do Senhor, é o Senhor da bênção que eu quero. Não é a obra do Senhor, é o Senhor da obra. É o Senhor. E encontrar esse Deus que é um Deus apaixonado pelo homem e pela mulher. E encontrar nas Escrituras cartas de amor de um Deus apaixonado, que faz de tudo para ver se atrai a atenção desse homem e dessa mulher para que ele se volte para ele. Então, então, Lexio é uma antiga disciplina de leitura bíblica e possivelmente surgiu a partir dos Pais do Deserto, mas a primeira menção com esse título é uma obra de um monge cartucho, que chama Guido ou Guijo, século XII, que escreveu uma pequena obra que diz A Escada dos Monges. Ele sistematizou, então, os degraus da Lexio Divina como leitura bíblica contemplativa e meditativa das Escrituras. Então, eu não descobri, ela me descobriu, né? Porque ela já estava muito antes do que eu lá, a Lexio Divina, na história da igreja. Então, foi assim. E agora, quem me ensinou foi o Hans Burke, na Suíça, um homem de Deus, aí, que era o diretor de treinamento da ABU Internacional, fazia retiros na Suíça, veio ao Brasil algumas vezes, então conheci através dele. E daí comecei a ter acesso já a vários livros e outras obras como essa da Escada dos Monges. Né? Então, o nome Lectio Divina quer dizer leitura divina, né? Leitura divina ou literalmente leitura de Deus. Eu gosto mais ainda dessa ideia, porque a gente pode perguntar a alguém o que você está lendo. Estou lendo Saramago, estou lendo Machado de Assis, estou lendo Dostoiévski. E você? Eu estou lendo Deus. Então, porque é uma leitura que não é só leitura, ela abrange outras possibilidades da alma de compreender, de conhecer, de intuir, de contemplar, de extasiar-se. Então, não é só uma leitura, é uma leitura que ouve uma voz, a voz de um Deus amoroso, falando conosco através das Escrituras. Então, é mais do que leitura, né? Uma apreensão, assim, da Exige uma alma. escuta, né? Ah, sim, sim. Então, é fundamental o silêncio para a escuta da palavra. Então, o primeiro momento desse exercício de Lex Divina é o silêncio. O silêncio não como um fim, mas como um meio de ouvir melhor. Porque os muitos barulhos atrapalham, né? Então, a ideia, eu penso nessa escuta como uma palavra que Deus diz assim: Deus está no seu santo templo, cale-se toda a terra. Se Deus vai falar, então faça um silêncio. Ou ainda quando Jesus diz que o primeiro mandamento, o mandamento zero, que precede o amar a Deus sobre todas as coisas, é ouve, ó Israel. Então, a escuta, né? Porque Jesus diz assim, tem ouvidos e não ouvem. Não basta ler a Bíblia, não basta ouvir um sermão. É preciso, além de ouvir, uma escuta mais profunda na alma, a ponto de algo acontecer comigo nessa escuta, né? Algo acontece comigo. É isso que você falou, Osmar, assim, foi um divisor de águas depois que eu ouvi você falando sobre isso, já faz alguns anos, sobre a questão do maior mandamento, porque né, a gente não se dá conta disso, né? Tá lá em Marcos 12, 29, depois que um escriba pergunta para Jesus qual é o principal de todos os mandamentos, as Uhum. pessoas nem acreditam quando eu falo isso, porque eu também dissemino essa informação. Quando Jesus vai responder, a gente está muito acostumado a falar ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, nananã, Uhum. mas não é Uhum. isso que ele fala. Ele fala, o principal Jesus respondeu, o principal é escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que é o Shema do Uhum. Antigo Testamento, que era uma palavra de ordem, assim, uma oração que todo judeu fazia.
que chama o povo para a escuta. Sem escuta, não tem o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Não, é impossível, porque o amor a Deus é sempre uma pálida resposta do grande amor com que Deus nos amou. Então, eu primeiro preciso ouvir a voz amorosa de Deus, que toca, então, no fundo da minha alma, cordas não tocadas dessa afetividade, desse amor, e aí me desperto para amar de volta. Então, por isso a Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, primeiro tem que ouvir que Ele nos ama, depois... E ouvir que Ele nos ama não é só uma escuta racional, é uma escuta com a alma, com as emoções, com os sentimentos, com os afetos, mexe com cordas profundas do nosso coração, como eu disse. Então, essa dinâmica é de escuta e de resposta, né? Uhum, Na prática, como funciona a Lectio? Na prática, ela funciona assim, os exercícios que nós fazemos são 10 minutos de silêncio, leitura de um texto, mais 10 minutos de meditação, daí escrever uma oração, a formulação, e aí eu compartilhar dessa oração. Então, isso é uma coisa também me transformou muito na prática da Lectio, que é entender a nossa oração como resposta. A gente está acostumado a olhar para a nossa oração como o e-mail que eu mando para alguém para começar uma conversa, né? Sou eu que inicio a conversa, mas na teologia da Lectio, sou eu que eu respondo, Deus é que inicia a conversa comigo, né? A iniciativa é sempre de Deus. Qualquer iniciativa minha sem contemplar primeiro a iniciativa de Deus, ela cai no vazio, né? Então, é um pouco isso. Agora, um dos aspectos da Lectio também, que a gente pode fazer uma analogia, é com a parábola do semeador. A palavra é uma semente. E como uma semente, ela precisa ficar no escuro, quieta, um bom tempo antes dela dar um fruto. E ela não dá um fruto imediato. Primeiro nasce um brotinho, depois até crescer uma árvore, dar fruto, demora. Então, essa palavra que nos fertiliza, que nos engravida da vida de Cristo. Mas precisa de silêncio, precisa de quietude, precisa de terra fofa, úmida, mas também de ficar no escuro, quieta, né, antes de brotar. Então, essa é a ideia da Lectio também, né? Então, o silêncio é muito importante, o silêncio da escuta. E é por isso que a Lectio Divina é conhecida também como a leitura orante das Escrituras. Também gosto dessa ideia. Então... E como é que é a dinâmica? Eu faço sozinho, faço em grupo? Como é que você vê essas diferentes possibilidades da Lectio? Acho que antes de falar disso, a gente teria que pensar o seguinte, que a Lectio, tal como um exercício espiritual, quem nunca fez, vai encontrar um incômodo, vai encontrar uma dificuldade no início. Então, a Lectio, como uma opção de disciplina espiritual, ela começa a dar fruto depois de uma prática, depois talvez de 6 meses a 1 ano, antes. Então, não vale fazer uma Lectio, embora, eu já conheço, já fiz, não é isso. Ela precisa de uma prática constante, regular, discreta, pequena, até o meu cérebro acostumar com essa ideia mais intuitiva, mais imaginativa, mais afetiva, mais receptiva. Então, para fazer essa mudança desse olhar hermenêutico e exegético que nós temos nas Escrituras para uma leitura mais contemplativa, a reeducação do cérebro leva algum tempo, que precisa passar do lado esquerdo do cérebro para o lado direito do cérebro. Então, isso não tem uma técnica para fazer isso. É uma caminhada, né? É um processo mesmo de experiência. Então, só se aprende a Lectio na experiência. Não precisa ler livros e saber quais são os passos, e eu ir para casa e anotar isso. Não funciona assim. É um outro jeito de ser, mais oriental, né? Assim, os orientais, para escrever números, fazem um desenhinho. Nós fazemos linhas geométricas. 1 é um pauzinho, 2 é 2 pauzinhos, 3 é 3 ângulos.
e por aí vai. Então, essa passagem, ela é muito difícil para um ocidental, que é mais técnico, mais pragmático, principalmente um crente, assim, mais teológico no sentido racional, porque é passar da prosa para a poesia, né? É para passar dessa linguagem mais específica para uma linguagem mais simbólica, mais... E aí a gente entende que a Bíblia é um livro escrito com o lado direito do cérebro, que 2/3 da Bíblia é poesia, metáfora, alegoria e linguagem simbólica. Então a gente fica cortado de tudo isso, né? Osmar, então, como é que é essa questão da escrita? Você falou que a Bíblia é poesia e que na Lectio a gente usa o lado direito do cérebro, que é um lado mais... mais poético, né? mais poético, metafórico. Então, como é que fica essa escrita? Para quem nunca fez, qual que costuma ser o fruto dessa escuta? Então, o fruto da escuta da palavra vai gerar em nós um outro tipo de oração, que não é uma oração assim muito preocupada com a teologia, não é uma oração muito preocupada comigo, né, com as coisas que eu tenho que pedir, mas é uma linguagem de oração mais parecida com os Salmos. Os Salmos contemplam todas as experiências existenciais, emocionais do homem. E pode ser dito diante de Deus. Então, há uma realidade muito profunda nos Salmos de quem fala com um amigo que o compreende e com quem ele pode desabafar. Então, se torna uma oração mais pessoal, mais poética, mais real, no sentido de realidade que eu estou vivendo. E isso se torna, então, uma fonte não somente de intimidade com Deus, mas de autoconhecimento, porque eu me ouço nessas orações também. Eu dou voz àquilo que está escondido, àquilo que está nas trevas, àquilo que eu não sei muito bem. Os porões da minha alma se tornam mais iluminados por essa palavra, por essa presença do Espírito Santo, e eu começo a nomear essas emoções, começo a nomear esses medos, esses sonhos, esses desejos. Mas nomear não literalmente, eu uso metáforas, eu uso poesia. Então, fica mais parecido com o livro de Salmos, realmente. Então, nós temos uma enorme dificuldade com o livro de Salmos, né? A gente não consegue orar um salmo, mas é um livro de orações. E, bom, acho que uma outra coisa que eu queria falar sobre a Lectio Divina é que a Lectio Divina é uma meditação. Essa palavra meditação, ela é tabu para alguns cristãos, porque acham que é meditação oriental, a meditação transcendental, etc. De fato, a meditação em si traz benefícios muito grandes para a alma humana. Tanto é que tanto o mundo corporativo como o mundo científico recomenda a meditação, inclusive linhas mais recentes como a mindfulness, que é uma meditação. Mas então fica muita gente interessada, mas tem medo. Mas é uma meditação. Agora, tem uma meditação que é completamente diferente das outras. Por quê? Porque a meditação cristã, ela é encarnada. Ela é corpo, alma e espírito. Ela acontece no chão da vida. Não faz abstração assim do corpo, né? Tipo viagem astral, ficar zen, não. Ao contrário, eu entro mais na minha realidade. Não é escapista, é encarnada. Não é de esvaziamento, né? Não, é encarnada. É um esvaziamento, mas para depois encher com a palavra. Então, nesse sentido, é igual às outras meditações. Ela aquieta a mente, mas enquanto as outras meditações aquietam a mente, muitas vezes para experimentar uma consciência mística, universal, paralela, mundo... Não, essa não. Ela aquieta a mente para ouvir a palavra de Deus. Então, não está aberta ao todo cósmico. Ela espera uma palavra. Ela abre um espaço para acolher a palavra. Não abre um espaço para acolher qualquer coisa. E ela é uma disciplina que é dirigida pelo Espírito Santo, porque tanto a palavra é inspirada, como a força para que eu obedeça essa palavra e o discernimento para ouvi-la é uma ministração do Espírito Santo. Então, não é uma técnica.
E já as outras meditações, ela tá em contato com forças impessoais, né? Repete mantras, etc., mas não quer dizer muita coisa. Então, é bem diferente dessas duas. Mas, embora tenha uma semelhança, que é o primeiro momento de aquietar a alma, de se esvaziar. E essa quietude é algo assim que é muito complicado, precisa de muita disciplina e da graça de Deus e muito tempo de prática. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho que aquietar os ruídos ao meu redor. Já tem uma dificuldade aí. Daí eu tenho que aquietar a minha boca, aquietar os meus pensamentos, aquietar as minhas emoções, aquietar os meus desejos. Não é fácil. Os místicos, né, na história da igreja, são homens que, quando chegam a esse tipo de iluminação, eles passaram longos tempos no mosteiro em silêncio. Então, como é que isso se traduz para um homem contemporâneo que vive numa cidade grande, que trabalha 8 horas por dia e tem que gastar mais 1 hora para ir e voltar para o seu trabalho? Como é que ele pode encontrar essa disciplina, que é fundamental, porque é a vida pessoal com Deus, no meio desse turbilhão? Então, essa é uma pergunta que a gente faz e que a gente está tentando responder ainda. Mas a gente quer. Enquanto meditação, Osmar, já tem benefícios naturais da meditação, né? Já são comprovados. Só comprovados. Comprovados cientificamente, inclusive. Com pressão arterial, controle de pressão arterial, de agitação. A gente vive, é uma sociedade agitada e cansada, né? E quando a gente está agitado e cansado, a gente não está mais presente com o outro, nem com Deus, nem comigo mesmo. Então, a gente vive uma vida muito fragmentada e muito louca, né? Porque não consegue unir as coisas, não consegue juntar as coisas. Tudo muito fluido, muito líquido, né? Como diz Bauman. Essa é outra expressão que eu gosto sobre a Lectio, que é a prática da presença, né? Eu reconheço que Deus já está presente, mas eu não. Então eu vou me fazer presente para partilhar de um tempo de comunhão com Ele, né? Verdade. Osmar, e como é que é a dinâmica para fazer a Lectio? Eu sei que a Lectio não é um método, não é uma técnica, é uma prática. E como é que é essa dinâmica para eu fazer sozinho ou para eu fazer em grupo? Como é que você vê essa diferença? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil, porque eu não posso fazer só. Eu preciso ser iniciado na Lectio através de um mestre. Essa é a verdade. Dificilmente alguém aprende sozinho, sem um diretor espiritual e sem alguém que orienta, que faz junto e que vai ajudando essa pessoa. Senão, dificilmente. Porque a tendência de voltar à explicação, à argumentação, à teologia, a uma coisa mais impessoal, é muito grande o tempo todo. Então, Então, o que você está dizendo é que a gente se trai muito, né? A gente se engana muito com os nossos vícios de racionalização. sim. E aí você está colocando essa figura do diretor espiritual que ajuda a nortear. A gente falou em outra conversa, mas para quem não assistiu, explica para a gente o que é essa história de direção espiritual. Eu acho que o diretor espiritual é alguém que, tido mais experiências na vida, tanto do ponto de vista existencial como espiritual, ele vai ajudar outras pessoas a remover os obstáculos para que a caminhada com Cristo possa fluir mais naturalmente. Esses obstáculos são muitos. E a gente não se dá conta deles. Então, a agitação, a correria é um deles. Essa leitura muito exegética, muito fundamentalista é outro. E também, assim, essa tradição de orar, de só pedir, né? Assim, que faz assim, nos torna fiéis, exigentes diante de um Deus que é misericordioso. Então, a gente fica insistindo em algumas coisas e
mas não entrega, né? Não entrega, não consegue se deixar amar, não consegue perder o controle nele e dizer, Senhor, minha vida está na tua mão, o Senhor faz o que o Senhor quiser, não vou me preocupar com amanhã, porque o Senhor, as suas misericórdias se renovam. Então, a gente está muito no controle, está muito exigente, está muito pedinte, e está muito agitado, muito apressado para perceber esses movimentos mais profundos de Deus na nossa alma. Então, a gente crê, mas a gente fica na superfície. A gente sabe que é amado, mas fica na superfície, não mergulha mais profundamente. E talvez esse seja uma grande dificuldade da igreja, né? De ir mais profundamente nas coisas. E uma das coisas é que faz com que a gente sempre precise de novidades, né? Tenho dó desses pastores que têm que trazer novidades, tem que ter um sermão novo e eventos novos. Quando a gente já tem tanta coisa que, se a gente se aprofundasse, a gente ia descobrir tesouros que a gente não conhecia. Precisa cavar mais fundo, né? O mistério é algo que precisa me ser revelado. E não está assim, muito óbvio, os mistérios de Deus. Então a gente acha que sabe tudo de Deus e perde essa percepção de que Ele é o inefável, o inominável, esse temor de um Deus que eu não conheço tudo, que eu não sei, mas que vai me revelando pouco a pouco, na intimidade da alma, alguns dos seus segredos. Então, é um caminho para ser feito a vida toda, sem nunca chegar. Então, a direção espiritual, ela se dá especialmente, né, na Lectio, é uma oportunidade maior dessa direção acontecer, né? Mas não necessariamente. Não. Talvez assim, na Lectio, porque um diretor espiritual ele vai discernir quem é a pessoa que está orando e para que Deus ela está orando. E fazer as correções necessárias nessa escuta, né? Porque quem é esse orante e o que está atrás dessa oração e para quem ele está orando. E essa oração que a gente vai procurar fazer é uma oração que surge do desejo da saudade. Não é uma oração do fiel exigente que exige de Deus a sua bênção e a prova do seu amor. Não, já passou essa fase. E qual que é a diferença, Osmar, da direção espiritual para pastoreio, discipulado, mentoria? O que distingue? Assim, na história da igreja, o diretor espiritual, ele é o abade do mosteiro. Então, ele é um pastor, mas ele é um pastor de homens e mulheres que já fizeram um período probatório de 7 anos para fazer seus votos. E nesse período probatório de 7 anos, eles estudaram filosofia, teologia, eles já sabem que o caminho deles é aquele, é uma vocação, o celibato, a vida monástica, etc. Então, ele vai cuidar desse tipo de gente. Então, transpondo isso para a igreja hoje, eu diria que o diretor espiritual é aquele que vai lidar com as pessoas que podem ir mais longe. O pastor não, o pastor ele lida com gente que vai estar lá e vai estar lá o ano que vem, daqui 10 anos, não vai sair do mesmo lugar. Mas tem alguns que podem ir mais longe, podem se tornar pastores, podem se tornar missionários, podem se tornar santos homens de Deus. Então ele precisa ter esse olhar, como Jesus teve com os 12, de tirar essas pessoas e levá-los a lugares mais distantes, né? E o diretor espiritual, ele tem ele ensina pelo exemplo, e pela amizade. Então, a ideia é ser imitadores meus como eu sou de Cristo. Então, vejam como eu estou vivendo a vida cristã e se inspirem. Agora, é temerário dizer isso, né? É temerário dizer isso, mas, ao mesmo tempo, ele é um reconhecimento de que alguns homens foram mais iluminados pela presença de Cristo e transcenderam o senso comum, a média comum da igreja, dos homens, né?
Então, é um caminho que se faz sem nunca chegar, com humildade, mas assim, eu vou procurar aquelas pessoas que eu acho que podem ir mais longe, que na intimidade com Deus e no cumprimento da sua vocação, no sentido da sua vocação, eles podem se tornar pessoas mais amorosas, assim, no sentido amplo da palavra, como pai, como irmão, como na família e tal. Então, essas pessoas são importantes, elas precisam de um outro tipo de pastoreio, que não o pastoreio normal de um homem que está à frente de uma igreja, mas tem criança, tem novo convertido, tem velho convertido, tem os chatos, enfim, tem os legalistas, tem os carismáticos, aquela fauna, né, extraordinária que existe na igreja, e que, bom, está lá e é importante essa paróquia, né? Mas dentro dessa paróquia tem santos, tem evangelistas, tem mestres, tem pastores, tem apóstolos que a gente precisa ajudá-los. E o que um pastor faz normalmente, ele manda para um seminário, estudar no seminário, né? Mas isso não basta. E vai precisar, um seminarista precisa de um tutor, precisa e depois um pastor também, até ele poder se tornar ele mesmo. Osmar, e me fala um pouquinho assim, o seu ministério nos últimos anos tem sido de caminhar, de fazer essas direções espirituais e muito em retiros presenciais. Eu já participei, já apoio você em alguns retiros no mosteiro lá de Siloé, mas isso não está sendo possível por conta da pandemia. Para quem está assistindo a gente agora, a gente tem uma oficina que a gente está oferecendo, constantemente estamos oferecendo outras coisas. Como é que tem sido essa experiência de fazer essa oficina online? Para mim foi muito difícil, porque eu tinha uma resistência muito grande, até porque duas dimensões, diferente de três dimensões. Né? Então, a tela, o computador, é um negócio... É um tipo de uma prótese, né? Tipo uma muleta que você tem que usar, porque não é... Enfim, eu demorei muito para iniciar esse processo. Mesmo antes da pandemia, muita gente dizia, você tem que ter um site, você precisa fazer uns vídeos. Eu falei, não quero. Interessante, eu estava lembrando... Bom, deixa eu falar. Eu estava lembrando uma vez, isso foi em 1972, talvez, logo que eu tinha me convertido. O Roberto McAllister teve o primeiro programa de televisão da história lá no Rio de Janeiro. E aí, como eu era uma pessoa que tinha me convertido do mundo das drogas, algumas pessoas sabiam disso, ele pediu que eu fosse entrevistado por ele nesse programa. E aí eu falei, tá, claro, vamos lá. Daí quando eu cheguei lá, me levaram para uma sala de maquiagem. Daí passa um negócio no meu rosto, passa um batom. Eu falei, já não gostei desse negócio. Fiquei... Daí entrou naquele estúdio, aquela iluminação e tal, e ele agitado, não sei para aqui, não sei o quê. E aí eu via que era tudo assim, não sei, fake, não era real, era uma atuação, né, na frente da câmera. Foi, esse negócio não vai dar certo, eu não quero isso para mim. E foi uma tentação muito grande. Naquela época, alguns dos meus amigos quiseram enveredar por esse caminho da mídia, da televisão, e enveredaram até. Mas eu falei, não quero. Então, isso é uma antiga resistência já. Né? Bom, mas finalmente, em outubro, eu fui convencido que eu precisaria fazer alguma coisa sem o que eu não tinha mais ministério, né? Porque presencial. Então, eu comecei a fazer algumas lives, comecei a fazer... A primeira oficina foi em outubro, eu acho, né? Ou novembro, não sei. E agora eu estou tomando mais coragem e avançando um pouco mais. Mas, assim, eu tenho uma dificuldade de perceber o sagrado, o divino, o eterno, a transcendência na tela. Tenho uma dificuldade. Tanto é que eu tenho uma resistência muito grande de participar do culto de ceia na igreja, porque eu acho um negócio que fica meio, não sei... Enfim. Mas eu
Mas é o possível hoje, então não tem outro meio, não tem retiro, nem vai ter tão cedo. Então, eu falei, não, eu preciso ver como é que é possível fazer isso. Estou experimentando, estou aprendendo, não sei direito ainda. E é precário, ainda é assim, um tipo de situação em que eu me vejo no exílio, assim, aguardando a Terra Prometida. O exílio é aqui, ó, as redes sociais, o virtual, e a Terra Prometida é o presencial, é abraçar, comer juntos, aquela coisa. Estar na natureza, no jardim. Então. Agora, você insiste sempre de que não é um curso, é uma oficina. Não, Que diferença é é. essa? Bom, o curso, as pessoas são passivas, né? Elas estão ali ouvindo uma palestra, uma conferência, um estudo. Uma oficina é diferente, todo mundo tem que pegar com a mão na massa. E é por isso que todas as minhas oficinas, assim, temáticas, elas só têm, no máximo, 20 participantes. E a Alex Divina eu vou fazer só com 12. Não pode ter mais gente, porque eu preciso olhar no rosto aqui e eu preciso dar retornos pessoais a cada um e as pessoas podem se colocar para mim e manter diálogos, não somente comigo, mas uns com os outros em pequenos grupos de 3 que a gente faz também, porque isso é muito importante. Então, são oficinas com pouca gente, né? E de trabalho, né? Sempre tem um exercício, alguma prática. Então, é assim, você pode fazer um curso teórico de cerâmica. Então, tem um professor falando e tal, ele mostra isso, ele mexe. Outra coisa é você num ateliê de um ceramista e ter a tutoria dele ali para você experimentar, fazer, botar no fone, tirar do fone. É isso, né? Oficina é isso. É diferente da biblioteca, é diferente da sala de aula. Então, o que a gente pode esperar dessa oficina de Lectio é alguma introdução sobre essa espiritualidade, esse tipo de espiritualidade, uma prática, e depois a sua ressonância, né? A gente vai se expor, abrir um pouco o nosso coração, ler o que a gente registrou como oração, e você vai trazer as suas ressonâncias, que é essa prática da direção espiritual, né? É verdade, Então, e aí, assim, não é para todo mundo, porque não é uma técnica para melhorar a minha fé, para melhorar a minha vida de oração. É um convite para aqueles que amam a Deus e querem fazer um vínculo mais profundo com Ele. Então, é outra coisa, não é para um ganho, não é para uma recompensa. É para o coração de quem ama. Estar com alguém. O que eu ganho? Nada. Mas é nessa libertação de eu não ter que ganhar nada que reside, então, essa possibilidade de conhecer a graça de Deus. É o contrário da performance, né? Não, e da busca de recompensa, né? Eu oro em busca de recompensa, eu leio a Bíblia em busca de recompensa de bênção. Então, assim, não é a bênção do Senhor, é o Senhor da bênção que eu quero. Não é a obra do Senhor, é o Senhor da obra. É o Senhor. E encontrar esse Deus que é um Deus apaixonado pelo homem e pela mulher. E encontrar nas Escrituras cartas de amor de um Deus apaixonado, que faz de tudo para ver se atrai a atenção desse homem e dessa mulher para que ele se volte para ele. Então, a iniciativa é sempre dele. Esse afeto, esse amor, essa ternura de Deus que estão ali nas entrelinhas das Escrituras, a gente não percebe. E que pode me tocar profundamente. Osmar, obrigado pelo teu tempo, Nada. pelas tuas palavras. Prazer. Eu espero que quem nos assistiu aí tenha essa oportunidade de ser introduzido na Lectio. Se você já foi introduzido por alguém,
você pode participar conosco dessa oficina que neste momento estamos disponibilizando, que conta com a direção espiritual do Osmar. E se você nunca participou, nunca foi introduzido por alguém na Lectio, essa talvez seja uma oportunidade para você começar nesse caminho, que é um caminho sem volta, né, Osmar? Depois de experimentar essa espiritualidade, eu não vejo como voltar. E acho que tem um detalhe importante, assim, essa oficina é paga. Até porque esse é o meu ganha-pão, eu vou trabalhar bastante, mas existem outros grupos de Lexio Divina, que hoje, através do Zoom, inclusive você dirige um deles, né, Guilherme, que a gente pode indicar no Rio, ou eu mesmo, que você pode entrar depois e continuar essa prática comunitária, embora pelo menos nesses 4 encontros de 2 horas cada um, você vai sentir um gostinho para depois continuar fazendo em casa. Então, mas comunitariamente tem uma rede já no Brasil estabelecida de gente que está fazendo isso. Tá bom? E a riqueza de fazer em grupo, né, Osmar? De Maravilhoso. poder ouvir as orações dos outros é um banquete, né? É verdade. Comunhão, né? Tá bom. Então, fica aí a nossa dica. Deus abençoe você. Obrigado, Osmar. Beijo, Guilherme. Até breve. Até.